Fala, galerinha bonita! Professor Marcos Cunha na área com vocês para dar continuidade ao nosso projeto. Fiquem em casa aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias, tá? Mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com vocês compartilhando esse belo conhecimento que é a nossa geografia. E hoje, galera, nós vamos aí finalizar um item muito importante, né, que é a resolução de questões sobre as questões ambientais e as problemáticas global e local. Um assunto muito importante que está sendo aí cobrado constantemente nas tuas provas, não apenas de vestibular, mas também para a prova de concurso, né? Quem aí já pensa em fazer o concurso público, atualidades, é sempre cobrado as questões ambientais, como o mundo atualmente se posiciona, já que situações como o aquecimento global afetam a todo mundo indistintamente. Com certeza, tu deve estar vendo aí, né? Está tendo, por exemplo, a Assembleia da ONU, a Assembleia Geral da ONU, e uma das principais temáticas discutidas nela é o que? São as questões ambientais. Nós vamos ter agora, por exemplo, né, a COP, né, a Conferência das Partes, realizadas em Glasgow, agora em novembro. Então, o mundo está a todo momento discutindo as questões ambientais e as problemáticas e, principalmente, as soluções que o mundo precisa tomar para que as consequências não cheguem a se tornarem irreversíveis. Beleza? Então, fica comigo porque hoje a aula ela é muito importante. Galera, sempre antes, né, de começar, eu gosto de deixar aquele recado importante. Terminou nossa aula? Quer recapitular ou citei algum termo de aula passada? Onde é que eu acho dessas aulas, Marcos? Galera, tá tudo disponível para ti na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube, no Instagram. Também tem o podcast pela Rádio Timbira, galera, tá certo? Então tu tem aí uma série de elementos para te ajudar, tá certo? Tu tem toda uma equipe à tua disposição de professores, matemática, português, química, física, toda uma equipe top à tua disposição para te ajudar para tu alcançar o teu objetivo. Porque o teu sucesso é o nosso sucesso. Nós estamos aqui por você, tá? Então, lembra, nos procura lá. Quer reforçar aquele estudo? Nos procura na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube, no Instagram e também acompanhe os nossos podcasts pela Rádio Timbira. Belezinha, né? Então, bora começar. Sempre aquele nosso mantrazinho que eu sempre gosto de fazer, né? Ó, respirou, oxigenou e vem comigo que é sucesso, galera. Olha aí, ó. Essa questão, galera, nós vamos finalizar da aula passada, claro, dando continuidade às problemáticas ambientais. Olha o que ela te diz aqui, ó. De acordo com os seus conhecimentos sobre o problema ambiental chamado de smog, faça a associação correta. Aí ele te dá letra A, smog industrial, letra B, smog fotoquímico. Aí ele te diz, né, forma-se em dias quentes e secos, o ar adquire coloração castanha, smog que acompanha a inversão térmica e é formado nos dias frios e úmidos. Bora relembrar o que é smog, galera, tá? Smog vem da junção aí das palavras smoke, que é fumaça, e fog, que é neblina. Podemos definir o smog, galera, como essa fumaça, né, que fica aí disposta na superfície, né, principalmente em grandes cidades, né, cidades que têm um alto índice de poluição. E o importante, galera, nessa questão é que o smog ele pode se diferenciar em dois tipos: o smog industrial e o smog fotoquímico. Qual é a diferença básica, Marcos? É muito simples. O smog industrial, galera, como vocês podem perceber claramente, ele tem uma coloração aí mais acinzentada, tá? É o tipo de smog que vai acontecer principalmente em períodos mais frios, tá? Justamente com a consequência da inversão térmica, né? Quando tu tem o ar mais frio, ele tende a querer subir, mas como essas partículas poluentes se juntam, né, a esse ar frio, ela fica presa, fica essa camada fria e poluída presa e o ar quente não consegue transpor. Então, galera, tu tem o smog industrial acontecendo muito no período do inverno, associado à inversão térmica. Lembra quando eu falei na aula de São Paulo, às vezes mostra, né, os repórteres sobrevoando a cidade de São Paulo e tu vê aquele ar bem cinza, parece que dá literalmente para pegar o ar? Isso aí, galera, é o smog acompanhado da inversão térmica.
Então, galera, e o smog fotoquímico é aquele que acontece na presença de luz, daí já vem o nome, né? Foto, que vem da fotossíntese. A gente vai ter como característica marcante aí uma aparência mais alaranjada, né, do tempo. Ele vai acontecer em períodos do verão, galera. É justamente a reação da luz com elementos como o CO2, que é o dióxido de carbono, o NO2, que é o dióxido de nitrogênio. Beleza? Então, smog industrial e smog fotoquímico. Agora, bora para a questão, bora posicionar esse raciocínio. Então, vamos lá. Forma-se nos dias quentes e secos. Ora, dia quente e seco, isso está relativo ao quê? Smog fotoquímico, né? Acontece aí aquela coloração mais alaranjada. O ar adquire a coloração castanha, né? Justamente essa mais alaranjada é o quê? Smog fotoquímico, né? Terceira, smog que acompanha a inversão térmica, galera, ou seja, dias frios, isso aqui é o smog industrial. E por último, é formado nos dias frios e úmidos. Se é frio e úmido, está acompanhando a inversão térmica, é o que, galera? É o smog industrial. Beleza? Facinho, né, Marcos? Com certeza. Bora evoluir agora para questões relativas aos acordos ambientais, tá bom? Olha essa questão é da UERJ, galera, tá certo? Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu vou ler o texto aqui dizendo, olha o que ele diz. A ONU e o meio ambiente, né? Pode-se dizer que o movimento ambiental começou séculos atrás, como resposta à industrialização. Após a Segunda Guerra Mundial, a era nuclear fez surgir temores de um novo tipo de poluição por radiação. Em 1969, a primeira foto da Terra vista do espaço tocou o coração da humanidade com sua beleza e simplicidade, né? Em 1972, a Organização das Nações Unidas convocou a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, na Suécia, em Estocolmo. A declaração final do evento contém 19 princípios que representam um manifesto ambiental para os nossos tempos, né? Adaptado da ONU, e nós temos aqui a figura de duas ONGs, né? O Greenpeace e a WWF, né? Organizações não governamentais de cunho aí, né? Buscando ajudar nas questões ambientais mundiais, beleza? E aí, olha o que a questão te diz. A Conferência de Estocolmo e o surgimento de organizações ambientalistas como o Greenpeace e a WWF provocaram mudanças na percepção social da questão ambiental no final do século XX. Dentre estas mudanças, a mais difundida foi a conscientização de que? Galera, antes da gente ler as alternativas, é importante lembrar, né? Nós vamos ter a intensificação da degradação ambiental, principalmente a partir das revoluções industriais. Da primeira, né, que vai acontecer em 1750, a segunda, que acontece um século depois, em 1850. Então, nós vamos ter aí 2 séculos de intensa degradação ambiental e não muita preocupação com as consequências dessa degradação. Já no século XX, a partir de 1901 até 2000, né, já começa-se a perceber claramente as consequências dessa degradação, especificamente o aumento da temperatura do planeta, a intensificação do desmatamento. Então, galera, o mundo já começa a alertar, ficar alerta sobre essas problemáticas. Nesse contexto, galera, após a Segunda Guerra Mundial, surge um órgão muito importante, tá? A ONU, a Organização das Nações Unidas. Rapidamente falando, a função da ONU é buscar ajudar o mundo a solucionar seus problemas em variados aspectos. Inicialmente, a ONU foi criada para evitar possíveis conflitos mundiais, ou seja, antes dos países se destruírem e entrarem em guerra, vamos tentar dialogar. E a ONU ela vai agir em torno de agências, então tu vai ter variadas agências. Vou te citar um exemplo bem aqui, a UNICEF. Muito famosa, está atrelada, por exemplo, ao Criança Esperança. É uma agência da ONU relativa, por exemplo, à criança e adolescência. A Unesco, né, é uma agência da ONU relativa, por exemplo, à questão da educação. E no caso do meio ambiente, né, nós temos aí o chamado IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, que vai discutir as questões do aquecimento global. E aí a ONU, nesse papel de mediador, ela vai começar a chamar o mundo para discutir essas problemáticas, tá certo?
E aí, em 1972, a ONU ela faz uma grande conferência, a chamada Primeira Grande Conferência Ambiental a nível mundial, que é a chamada Conferência de Estocolmo, né? E ela vai principalmente chamar a atenção do mundo para as consequências da ação do homem sobre o meio ambiente. Ou seja, olha, a gente precisa estar atento, porque nós estamos degradando o meio ambiente, a gente está sofrendo as consequências, e se a gente não analisar esses elementos, principalmente as nossas ações, e buscar repensá-las, as consequências serão danosas para o futuro, galera. Ou seja, a ONU ela chama a atenção principalmente sobre o papel do homem em relação ao meio ambiente. E aí ele te pergunta, né, dentre essas mudanças, qual foi a mais difundida? Qual foi a conscientização mais difundida? Letra A, limitação de tecnologia moderna? Não. A ONU incentiva, nós temos os acordos atuais, como o Acordo de Paris, o mais recente, que busca incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias, principalmente tecnologias limpas. Letra B, a dimensão da interferência humana? Com certeza, né, galera? A Conferência de Estocolmo ela tem como grande destaque chamar a atenção do homem de como ele já tem o poder de degradar o meio ambiente e as suas consequências. Beleza? Aí, letra C, a recorrência do desmatamento intenso, e letra D, a insuficiência do abastecimento alimentar, não foram aí os principais focos. Na realidade, é até consequência, né, da interferência humana. Beleza? Facinho, né? Bora evoluir agora. Olha a terceira questão. Questão da PUC, do Rio Grande do Sul. Resolva a questão com base nas informações e afirmativas a seguir. Abre aspas. Há algum tempo, as preocupações ligadas ao relacionamento sociedade-natureza, bem como os prejuízos causados pelo homem ao meio ambiente natural, são pauta de muitos eventos, reuniões, conferências e acordos internacionais liderados pela ONU, que acabamos de citar, né? A Organização das Nações Unidas, abre aspas, né? Sobre essa conjuntura, ou seja, sobre esse papel da ONU, né? E essas discussões que vão acontecer principalmente já no século XX para o século XXI, indique verdadeiro ou falso nos seguintes itens. Então vamos lá, galera, né? Primeiro, em 1972, realizou-se em Viena a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente. Galera, isso aqui está errado, né? Mas está errado onde, Marcos? De fato, em 72, a ONU chamou o mundo para discutir as questões ambientais, acabamos de citar isso, mas não foi em Viena, foi onde? Foi na Suécia, em Estocolmo, né? Ela é muito famosa, a chamada Conferência de Estocolmo, a primeira grande reunião, conferência mundial acerca do meio ambiente, tá certo? Então isso é falso, não foi em Viena. Segundo, movimentos ecológicos e entidades de proteção ao meio ambiente têm sido criados, tais como a WWF, Fundo Mundial para a Natureza, o Greenpeace e o SOS Mata Atlântica. Galera, isso aqui é muito verdadeiro, né, galera? São as chamadas ONGs, né, organizações não governamentais, que vão aí buscar ajudar os estados, ajudar os países sobre as problemáticas do meio ambiente, né? Então, as ONGs elas têm um papel muito importante, muitas vezes, de ajudar os estados e também alertar as populações sobre as consequências da degradação. A gente vê, por exemplo, o Greenpeace, né? É uma organização internacional que chama muita atenção sobre a degradação ambiental dos biomas e ecossistemas e as possíveis consequências. E a gente vai perceber esses órgãos tendo uma atuação muito importante. Então, isso é verdadeiro, né? Terceiro, a ONU lançou o relatório Nosso Futuro Comum, que incorpora o conceito de desenvolvimento sustentável. Corretíssimo, galera, tá certo? Esse relatório ele foi proposto considerada aí a principal conferência ambiental do mundo, que é a Eco 92, né? E ela vai produzir uma série de documentos importantes para o século XXI, e um deles é o Nosso Futuro Comum, que traz essa nova perspectiva, né, que é o desenvolvimento sustentável. Ou seja, nós temos que buscar a extração dos recursos naturais, buscar, claro, desenvolver as nossas sociedades, mas a gente não pode estar em contraposição em relação, né, à degradação ambiental, ou seja, dá para crescer economicamente e preservar o meio ambiente. É isso que fala o desenvolvimento sustentável. A conciliação do crescimento econômico e da preservação ambiental. Beleza? Então, muito correto. Quarto, a Rio+20, que ocorreu aí em 2012, galera, no Rio de Janeiro, tá certo? Enfatizou a necessidade
da população mundial modificar seu modelo de consumo atual, independentemente do grau de riqueza nos diferentes países, galera, muita atenção. Isso aqui foi o grande ponto da Rio+20, que foi a última grande conferência que ocorreu, como eu disse, em 2012, no Rio de Janeiro. Em termos de participação, ela é considerada a maior conferência já feita, tá? Quase todos os países do mundo participaram e ela trouxe à tona um elemento muito importante, que principalmente países desenvolvidos batiam muito, como os Estados Unidos, que a responsabilidade pela preservação ambiental não é apenas dos desenvolvidos, que já, de certa forma, degradaram e poluem mais. Na realidade, essa tem que ser uma responsabilidade de todos os países, né? Essa rivalidade, essa argumentação dos Estados Unidos vem principalmente da rivalidade com a China, né? Os Estados Unidos alega, ele utiliza, por exemplo, até o protocolo de Kyoto, né, para não assinar o protocolo de Kyoto, que ele, como desenvolvido, tinha que diminuir a emissão de gases poluentes e países emergentes como a China não tinham tanta responsabilidade. Então, a Rio+20 ela justamente traz esse debate. Olha, a responsabilidade é de todos. Claro, vocês desenvolvidos, vocês vão, até por um aporte econômico maior, ter uma maior responsabilidade, mas vocês que são emergentes, que são países subdesenvolvidos, vocês também têm que ter responsabilidade, tá certo? Então, a responsabilidade é de todos, beleza? Então, isso aqui, ó, é muito verdadeiro, beleza? Olha quanta coisa bacana, né? Bora evoluir. Olha o que a quarta questão ela diz. Correlacione as colunas a seguir, ligando a conferência ambiental e sua descrição. Depois, assinale a alternativa que representa a ordem correta. Aí tu tem a ECO 92, a Rio+10, a Rio+20 e a Conferência de Estocolmo. Galera, estas são as 4 grandes conferências ambientais organizadas pela ONU. Desde 72 até hoje, foram realizadas 4 grandes conferências, tá? A nível mundial, existem anualmente as chamadas conferências das partes, onde os países vão se reunir para discutir, mas principalmente na Conferência das Partes se discute muito o que foram estabelecidos nessas grandes conferências, né, que vão trazer aí um panorama mundial e perspectivas a médio e longo prazo. E cronologicamente falando, nós vamos ter aí primeira que ocorreu vai ser a Conferência de Estocolmo, em 72. 20 anos depois, nós temos a chamada ECO 92, que é considerada a principal conferência do mundo em importância, porque ela que vai trazer o desenvolvimento sustentável, né, aí como novo princípio para o século XXI, vai trazer a chamada Agenda 21. O que é essa Agenda 21, Marcos? Medidas que deveriam ser tomadas para um século XXI ser um século aí que aplica o desenvolvimento sustentável. 10 anos depois, nós vamos ter a Rio+20, que vai acontecer em Joanesburgo, tá? Na África do Sul. E a última grande conferência aconteceu em 2012, que foi a Rio+20 no Rio de Janeiro. Beleza? Então, vem para cá, bora situar essas aqui. Então, primeira, realizada em 72 na Suécia, foi a primeira conferência ambiental realizada do mundo. Qual é? É a Conferência de Estocolmo, né, galera? É a 4, é a Conferência de Estocolmo. Segunda, realizada em 2002, na África do Sul, na cidade de Joanesburgo, promoveu debates sobre a preservação do meio ambiente e as questões de cunho social. Galera, essa daqui é a chamada Rio+10. Vocês podem perceber que depois da ECO 92 ou Rio 92, a cada 10 anos, o mundo se reúne, né, para fazer esse grande debate e ver, e aí, o que foi que nós alcançamos? Como é que estão essas metas? O que a gente precisa fazer? Tá? Então, essa é a chamada Rio+10, galera, que aconteceu na África do Sul, uma conferência também muito importante. Terceira, realizada em 2012 na cidade do Rio de Janeiro, teve como principal objetivo reforçar o compromisso dos estados com a sustentabilidade. A última grande conferência, né, a nível mundial, que reuniu aí todos os países do mundo, de grande parte, né, quase todos os grandes países, que trouxe como grande debate justamente essa responsabilização de todos, né? Que conferência é essa, Marcos? É a Rio+20, galera, tá certo? Que aconteceu no Rio de Janeiro no ano de 2012, né? Vai ser uma conferência muito importante. E por último, né, realizada em 92 na cidade do Rio de Janeiro, teve como um de seus princípios resultados a Agenda 21, ou seja, ações para o século 21. Isso, galera, é a famosa ECO 92, que você também encontra como Rio 92. Beleza, galera?